Paz, senhor, queridos irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vamos para mais uma aula nossa de EBD. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Abençoe os teus filhos e filhas que irão assistir essa aula para que tirem o melhor proveito possível, Deus, para a glória do teu santo e perfeito nome. Queridos, então, esse que vos fala o professor Reinaldo, nós vamos para mais uma aula nossa de EBD. Então, vamos por aqui. E hoje nós temos um tema muito interessante, né? Que é a nossa segunda aula desse trimestre, que é o último trimestre de 2024. E a nossa segunda aula aqui é como a Bíblia define pecado. As Sagradas Escrituras, ela trata pecado como algo sério, entendeu? Infelizmente, hoje as pessoas menosprezam o pecado. O pecado, ele é tão grave, ele é tão sério, que Jesus teve que morrer. Se o pecado fosse algo insignificante, Cristo não precisaria ter morrido. Tá entendendo? Então, a própria morte do Senhor Jesus. Olha, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, é algo sério. O pecado é algo sério. A conduta pecaminosa do homem é algo sério. Por isso que nós vamos ver nessa lição 2 a quantidade de palavras que a Bíblia usa para definir pecado no Antigo Testamento hebraico e no Novo Testamento grego. Então, quando você estudar essa lição e ensinar essa lição, você vê essa quantidade de palavra, você fala, por que que a Bíblia usa tanto, com tantas palavras, tantas condutas, tantos termos em grego e em hebraico para definir o pecado? Justamente para nos indicar a gravidade da conduta humana em rebelião contra Deus, para nos mostrar que o pecado não é algo de menor importância. Então as pessoas aí hoje em dia tratam o pecado como coisa insignificante. Não, pecado é algo sério, pecado é algo grave, pecado ofende a santidade de Deus. E por conta disso que a Bíblia se utiliza de vários termos e várias condutas pecaminosas. Ela descreve vários termos, usa vários termos para definir o pecado, então ela usa vários termos para definir o pecado, e não apenas isso, ela descreve várias condutas pecaminosas, desaprovando essas condutas pecaminosas. Um exemplo, desculpe-me, a conduta do Adão e Eva. Um exemplo, a conduta do Caim. Um exemplo, a conduta do Noé ao se embriagar. Então, nós vamos ver um exemplo, a conduta do Davi ao cair em adultério com Batseba e depois cometeu um homicídio, que ele foi responsável pelo homicídio de Urias. Então, se você observar, ele foi autor do homicídio, né? A gente chama de autor do fato, né? Que é a pessoa que mentaliza e que coordena todo o crime. Então, se você observar, a Bíblia, ela não apenas ela usa termos para vários termos para definir o pecado, como ela descreve várias condutas pecaminosas e as suas consequências. Ah, o Adão e Eva pecou. Queridos, o salário do pecado é a morte. Eles tiveram ali instantaneamente a morte espiritual, depois o afastamento da árvore da vida, a morte física. E se morrer fisicamente estando afastado de Deus, eternamente morto. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 é a morte e eles receberam, e o homem sofre as três mortes por conta do quê? Do pecado, se não voltar-se para Cristo. Então o pecado foi sério. Teve consequências para o homem, teve consequências para a mulher, tá? Vai lá, a mulher vai conceber com dor, o homem vai ter uma vida de sofrimento, de suor e de cansaço, até que chega o momento da morte. Então, teve consequências para Adão e Eva? Teve consequências para Caim? Sim, teve consequências para Caim errante, tal, tal. A terra vai perder sua força, sua energia. Teve consequências? Teve consequência para a geração pré-diluviana? Sim, Gênesis 6. O pecado da humanidade subiu tanto que Deus teve que destruir aquela humanidade. Teve consequência para a geração pós-diluviana? Sim, olha, queridos, Torre de Babel. Gênesis 9, você lê ali no começo, Deus diz: olha, crescei, multiplicar e enchei a terra. Gênesis 9, assim que sai do dilúvio, enche a terra. O que, que o povo fez? Ao invés de encher a terra e povoar a terra novamente, ali eles vão ali em Gênesis capítulo 11, estou fazendo sequências que 10 tem uma genealogia, capítulo 11 ali, eles vão e fazem o quê? A Torre de Babel. Para quê? Para a gente não encher a terra. E aí vem a confusão de línguas. Então, se você observar,
Deus não trata o pecado. E aí vai, meu irmão. Vai, você vai vendo. Aí chamou Abraão, Isaac, Jacó, tira Israel. Israel erra várias vezes, né? Vai lá e faz um bezerro de ouro, várias vezes murmura, vários pecados de Israel. Então, assim, que trazem consequências para eles. Os reis, nós vemos que Davi erra. Vai lá, Saul erra. Saul, quando era para guardar o Senhor, ele mesmo oferece sacrifício, acaba sendo rejeitado por conta de ter se adiantado. Saul errou, ofereceu sacrifício que não devia e tal, tal. Tá, o Davi erra também. Vai lá com Batseba, tem o adultério com Batseba e o homicídio. Salomão, 1 Reis 11. O do Davi eu acho que está em 2 Samuel, acho que 11, depois você confere lá. Salomão, 1 Reis 11, ele vai lá e se envolve com várias mulheres gentílicas. 11, acho que versículo 4 vai dizer assim, que ele se distanciou do Senhor e caiu na idolatria. Você entendeu? Então, se você observar, os reis de Israel pecaram. E o pecado está aí impregnado na humanidade, impregnado na humanidade. Então, a Bíblia não trata o pecado como algo de menor importância. O problema hoje é que nós vemos o evangelho aí da hipergraça que eles falam, como se o pecado não tivesse importância para Deus, como se o pecado não ofendesse a Deus. O pecado ofende a Deus, é uma conduta de rebelião, de obstinação do ser humano contra Deus. E é tão sério, que Cristo teve que morrer em nosso lugar. Isso nos mostra a seriedade do pecado. Isso nos mostra quão perigoso é o pecado. Então nós temos que tomar cuidado com esse evangelho light, né? Com essa hipergraça, como se o pecado não tivesse problema. Não, meu irmão. Deus não se preocupa com a sua conduta, não. Isso aqui é o coração. Não, ele se preocupa sim. Tanto é que ele nos chama ao arrependimento. O evangelho ali, queridos, a Bíblia chama ao arrependimento. Por que se arrepender? Por conta do pecado. Nós só nos arrependemos por conta de termos pecado. Dá uma olhada ali em. Desculpe que eles estão um pouco com a garganta ruim, dando bastante aula, clima seco. Então, desculpe aí se eu tossi um pouquinho, tá? Garganta muito sobrecarregada. Mas vamos tocando aqui. Então, se você observar, você vai ver que o pecado é tão sério que a Bíblia nos convoca ao arrependimento. Mateus 3, João Batista vai pregar e dizer para o pessoal: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Se arrepende do quê? De pecado, de ter errado. Jesus segue nessa mesma linha. Se você pegar aqui, ó, Mateus 3, o João vai dizer: arrependei-vos do quê? Do pecado. 3, acho que 2. Deixa eu ver. Mateus 3 e 2, ó. É, 3 e 2, ó, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 3 e 2. Mateus 4 e 17, olha a mensagem do Senhor Jesus. Ó. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino. Arrepender do quê? De pecado. Aí, se você pegar a mensagem da igreja primitiva, a mensagem da igreja primitiva não destoa da convocação ao arrependimento. Não destoa da convocação ao arrependimento. O Pedro vai falar sobre arrependimento. Primeira mensagem de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Foi justamente essa mensagem que levou milhares de pessoas a aceitarem Jesus. Atos 2:38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ou seja, arrependimento. Novamente, veja, Pedro está chamando o povo ao arrependimento aqui em Atos 3, 2 e 38. E aqui no 41 diz, ó, e de bom grado, os que receberam a palavra de Deus foram batizados naquele dia e agregaram quase 3.000 almas. Ou seja, a mensagem do Pedro aqui é uma mensagem de arrependimento. Então, capítulo 3, versículo 19, ó, quando ele prega depois da cura ali no templo, ó, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Arrependei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Então você vai se atentar que a mensagem cristã é uma mensagem de arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento, convocavam as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados. A Bíblia é um livro de arrependimento. Então não adianta, queridos, pregar mensagens sem convocar o arrependimento. Por que tem que se arrepender? Porque tem pecado, e o pecado é sério, o pecado é grave, e a Bíblia usa diversos termos para definir o pecado. Então você tem que ter essa noção. Pecado não é
algo insignificante. A Bíblia descreve várias condutas pecaminosas, várias consequências do pecado. Tá entendendo? Várias consequências do pecado. O pecado, ele pode ser até agradável. O pecado não é ruim. Lembra? Tinha um louvor de Jair Pires, bem antigo, que dizia, o pecado não dói. Se o pecado doesse, as pessoas não pecariam. O pecado, na maioria das vezes, ele é agradável. Só que ele cobra um alto preço, tá? Ele cobra um alto preço. É isso que as pessoas não se atentam. Veja o que aconteceu com a família de Davi. Foi lá, pecou com Batseba, ó, a espada não sai da tua casa. Ali, um meio-irmão violenta meio-irmão, o outro meio-irmão vai e mata esse meio-irmão, e aí você vai e ele tem que fugir, esse que matou o meu irmão foge, depois retorna, tenta derrubar o trono do pai, e o pai não queria que ele fosse morto, um oficial de Davi mata ele. Observe as consequências do pecado. O pecado cobra um preço caro. A Bíblia não trata o pecado como coisa sem importância alguma, como estão se tratando hoje. Tanto é que ela nos chama ao arrependimento. Certo que Deus sempre está disposto a perdoar o arrependido. O contrito de coração Deus não rejeita, o arrependido, mas o soberbo sim. Porque o soberbo sim é aquele que não reconhece os seus erros, os seus pecados. Deus sempre está aberto para perdoar o pecador. Ele veio para buscar os pecadores, ele veio para buscar os doentes. Então, não há quem não peque. Primeira Epístola de João 1:8 ele diz: não há quem não peque. Se ele disser que não tem pecado, nós estamos mentindo. Então, o pecado é sério. E aqui você vai estudar nessa lição os vários termos que a Bíblia usa para pecado para nos mostrar a seriedade dessa conduta. Porque o salário do pecado é a morte. Já começa aqui no textual nos mostrando que o pecado é algo sério, é algo que Deus leva em consideração, não é de menor importância. Ai, Deus não se preocupa com seus pecados, porque ele só quer o coração. Se preocupa sim, porque o pecado nos afasta de Deus. Tanto é que nós somos convocados para viver uma vida de santificação. Sede santo em todo o vosso procedimento. Está lá, primeira epístola de Pedro, em 14. Professor, por que santificação? Santificação é separado. Separado do quê? Do pecado. Ó, 1:15, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em todo o vosso procedimento. 1:15, primeiro Pedro. Santo no quê? Em relação ao pecado. Então, essa é a questão. Olha aqui, ó, introdução aqui, ó. O pecado e suas consequências são tão danosas que ele é apresentado como com a utilização de vários termos por toda a Escritura. É isso que a gente está enfatizando para vocês. Você vai olhar aqui a quantidade de palavras que Deus utilizou para definir as nossas condutas pecaminosas. Isso nos mostra a gravidade. Se você estudar lá todas essas convocações do arrependimento, nos mostra a gravidade do nosso pecado e a necessidade. Então, quando Deus, olha aqui, ó, quando Deus se utiliza de vários termos para o pecado, para definir o pecado, para nos advertir sobre o pecado, ou descreve várias condutas pecaminosas e as suas consequências, ele está nos dizendo, o pecado é algo sério. E quando ele nos convoca ao arrependimento, ele está querendo dizer o quê? O pecado não pode ser desconsiderado. Então, quando ele usa vários termos e várias condutas, ele diz, o pecado é sério. Tanto é que, olha aqui quantas palavras eu utilizo para descrever a conduta pecaminosa. E quando ele nos chama ao arrependimento, ele diz assim, ó, o pecado precisa de uma satisfação, precisa de ser abandonado, precisa de uma mudança de vida. Não é algo de menor importância. Não é algo de menor importância. Vamos lá, ó. Como por meio do comportamento de vários indivíduos. Então, usa termos e comportamentos. Nós já falamos comportamentos do Adão. Tanto é que a palavra ali em Gênesis 3 não tem a palavra pecado. A palavra pecado está em Gênesis 4. Gênesis 3 não chegou assim. Vocês pecaram, vocês comeram fruto. O comer o fruto era conduta pecaminosa, tá? Então, assim, por conduta do Adão, por conduta da geração pré-adâmica, ali que foi destruída no dilúvio, por comportamento ali da Torre de Babel, tudo isso são condutas pecaminosas. E a gente vai observar a conduta pecaminosa ali na destruição. Então, observe que ele diz que o pecado é tão grave, que Deus destruiu. Olha o que o pecado fez, queridos. Ó, primeiro, olha, para você ver a gravidade do pecado, afasta o homem do jardim do Éden. Tire do homem a vida eterna. Enfraquece a terra ali quando Deus aplica o juízo sobre a terra, quando Caim peca. A terra não vai ter a mesma força. Destrói a geração pré-diluviana por conta do pecado. Faz a divisão das línguas, separa a humanidade por meio das línguas, trouxe separação, trouxe morte, trouxe divisão. Veja a gravidade do pecado. Não é algo de pequena importância. Vamos lá.
Ó, o pecado no Antigo Testamento. Pecar é sair do caminho, perdendo a pureza. A palavra hebraica para pecado aqui no Antigo Testamento, prezados, foi escrito em hebraico e o novo em grego. Então a gente vai trabalhar primeiro no Antigo Testamento, que os termos são em hebraico, e depois no Novo Testamento, que os termos são grego. Só vou falar para vocês, se alguém aí conhece hebraico e tal, o termo aqui hebraico, ele ficou espelhado, entendeu? Ou seja, o hebraico, você de trás para frente, ele ficou espelhado como se fosse o nosso, da esquerda para a direita, mas é da direita para a esquerda. E aí eu olhei aqui e falei assim, rapaz, mas hebraico aqui ficou retá. Eu falei, tá estranho, mas não é. É que ele ficou espelhado. Na verdade, você teria que. Ele inverteu as letras, entendeu? Ficou ratar como se fosse em português, escrevendo da direita para a esquerda. Se alguém aí conhecer hebraico e olhar e falar, "Ah, mas essa palavra aqui, esse hebraico tá errado, não é que ficou espelhado. Dá uma olhada aqui. Se você continuar lendo da nossa linha, você vai conseguir ver que a palavra tá certa, ela ficou espelhada, ela tinha que ser ao contrário. Quem estuda hebraico sabe que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. E aí, a hora que foi imprimir, eu acho que foi um problema na impressão. Eu acho que a impressora ela não leu que era invertido e ela fez essa inversão, ficou espelhado. Só uma explicação aí para que se alguém ver. Mas a palavra, estou falando a palavra no hebraico, esse desenhozinho do hebraico aqui, ó, que alguns, quando eu escrevo palavra em hebraico lá para meus alunos, eles falam assim, pastor, o senhor que anda pichando os prédios aí, né? Não, não, é hebraico mesmo, tá? Então, esse desenhozinho aqui são símbolos hebraicos, são letras hebraicas e ela ficou meio que invertida. Ele inverteu, colocou como se nós escrevemos, mas é de lá para cá, então ficou meio invertido. Mas a palavra em português aqui, a transliteração, que é como ler. Então, hebraico se escreve, translitera como lê, e depois tem um significado, que é a tradução. Se escreve com símbolos que a gente não conhece, translitera para a gente poder ler, e depois tem um significado, que é a tradução. Então, primeiro, os símbolos que a gente não conhece, ele está ali espelhado. Se alguém conhecer hebraico, vai ver que a palavra ficou estranha, mas é porque está espelhado. E depois, como que se lê aqui? Ratan. É ratar. Quer dizer o quê? Encontra no texto em Gênesis, se não fizer bem, o pecado jaz à porta. É advertência de Deus. Aqui que aparece a palavra pecado. Gênesis 3 não fala pecado em si, mas fala da conduta dos nossos progenitores terem pecado e quebrado o pacto. Mas aqui não, a palavra ratã aparece justamente com o sentido de pecado. Deus fala para o Caim ali, ó, se você proceder bem, pecado, se você, ó, se não fizeste o bem, o pecado já à porta. Vigia, porque o pecado está aí no seu coração. E é assim, ó, que é errar o alvo. É assim a principal palavra para descrever o conceito de pecado. O sentido básico da palavra é errar o alvo, errar o caminho. Como que Caim errou o alvo, posto pelo Criador? Que era justamente como amasse o seu próximo. Então, qual o erro de Adão lá do alvo? Foi comer do fruto proibido e querer ser Deus. Então, olha aqui, ó. O alvo de toda a humanidade, adorar a Deus, reconhecer Deus como o eterno Criador. Esse era o alvo. Gênesis 3 e 5. O Adão e a Eva comeram. Satanás aguçou e disse, ó, pode comer que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Então, eles querendo ser como Deus. Ao invés de adorar, querer ser adorado e glorificado, eles comeram, erraram o alvo. Aqui, o Caim também errou o alvo. Porque qual era o alvo de Deus para nós também? Com relação ao Criador, adorar o Criador. Com relação ao próximo, amar o próximo. Então, adorar o Criador para cima e amar o próximo. Esse princípio está nos 10 mandamentos. Se você pegar os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados à nossa, eles dispõem sobre a nossa relação com Deus. Adorar o Senhor teu Deus, não ter outros deuses, honrar o Senhor teu Deus, guardar um dia para você dedicar a ele, que é o sábado. Ali falou sábado, mas nós hoje dedicamos outro dia, que é o domingo. Então, tira um tempo de comunhão. O princípio está ali, tirar um tempo para servir a Deus, um dia para servir a Deus, tá? Então, esse era o princípio. Tira um dia para servir a Deus, honre a Deus, adore a Deus, não tem outros deuses. Os 4 primeiros mandamentos ali estão relacionados à nossa comunhão com Deus. E os 6 últimos, a nossa comunhão com o próximo. Não matar, não adulterar, não perjurar, não cobiçar. Se eu cobiço, é algo do meu próximo. Se o indivíduo mata, ele mata o seu próximo. Se ele adultera, ele trai o seu próximo. Você está entendendo? Então, o que acontece? O princípio básico era esse. Olha, qual o alvo para com Deus? Adorá-lo.
Qual é o alvo para com o próximo? Amá-lo. Adão pecou errando o alvo para com Deus. Primeiro, para com Deus, porque ao invés de ele querer adorar a Deus, ele quis ser adorado, quis ter o lugar de Deus, como Satanás caiu. Caim pecou o alvo para com o próximo. Por quê? Ele foi lá e matou o seu irmão. Por isso que Deus diz: cuidado, o pecado está à porta, você vai errar o alvo. E ele errou o alvo. Após o pecado, surge a inimizade entre os homens. Veja, que o pecado ele vai trazer o quê? Inimizade. Nós já vamos ver isso lá refletindo em Caim também. Quando o Adão e Eva pecam, que Deus chega e diz assim para eles: comeste do fruto? E aí ele vai dizer assim: ó, a mulher. A culpa é da mulher. Então veja que aqui já começa a surgir a inimizade entre o homem e Deus, o homem e o seu próximo. Veja, queridos, que aqui já começa a quebrar toda aquela sintonia. Qual que era a sintonia? Comunhão com o homem e Deus, adoração homem e Deus. Comunhão o homem e o seu próximo e o amor do homem para com o seu próximo. Era aqui, ó, na horizontal, na vertical. Quando Deus chega, olha o que o homem fala, ó, a mulher. A culpa é da mulher. Veja, essa comunhão com o próximo, o amor ao próximo quebrou. Porque ele vai dizer, a culpa é da mulher, ou seja, ela que é responsável e não eu. Veja, já começou a acusação, já começou a inimizade aqui. E também com Deus, ó, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Deus também tem responsabilidade. Então veja que aqui, esse triângulo, não fecha, né? Que era o homem em comunhão com Deus, adorando a Deus, e o homem em comunhão com o próximo, adorando o próximo. A toda a inimizade que surgiu aqui por conta do pecado, e o homem errou o alvo de adorar a Deus e amar o próximo. Nós vemos isso refletido já em Caim. Tá? Pecar é iniquidade, transgredir a lei divina. Outro termo para pecado é o hebraico avon, que quer dizer o quê? Achou Deus iniquidade nos teus servos, tá? A palavra avon. Até tem as irmãs que brincam, olha, avon é pecado e tal. Quer dizer, a palavra hebraica, eu não sei se usaram avon porque por não sei a origem do termo Avon, não fiz um estudo sobre a origem da marca Avon, viu? Não é porque Avon é pecado que é pecado usar a marca Avon, né? Já atrás parece um vídeo aí de alguém falando isso. Cuidado, porque às vezes a marca Avon é uma mera sigla ali, tem que pesquisar a origem dessa palavra, tá? Mas a palavra Avon, no hebraico, é pecado, tá? Vamos lá. Mal aqui, ó. Que nós também temos outra palavra aqui, que é mal, contida no texto hebraico, que é transgressão, tendo o sentido de um ato infiel ou traiçoeiro, ofensa contra o homem e contra Deus. Então, a transgressão. O que que a gente tem que entender? Se transgride, transgride o mandamento de Deus. Então, observe que o pecado sempre vai atingir o próximo, sempre vai atingir a Deus. Queridos, é essa a violação. Deus criou, veja que os princípios dos 10 mandamentos, ó, Deus criou para que nós tenhamos comunhão com Ele e adoremos a Deus, e obedecemos a Deus, então nós e Deus, e amemos o próximo. Olha o que Jesus diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ó, os 4 primeiros dos 10 mandamentos, e o próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos 10 mandamentos. Jesus sintetizou. E foi essa harmonia que foi quebrada. Por quê? Porque quando o indivíduo transgride a lei, ele peca contra quem? Contra Deus. Ele viola o mandamento de quem? Estabelecido por Deus. É o que aconteceu ali com o Acã. Quando ele toma dos objetos que não deveria tomar, ele transgride o mandamento de Deus. Então ele peca contra Deus. Então, quando nós transgredimos o mandamento de Deus, é um ato de rebelião e um pecado contra Deus. Vamos lá. Pecar é rebelião contra Deus, ó. Aqui, ó. Pachar quer dizer o que aqui, ó? Os transgressores, os pecadores. A ideia fundamental da raiz é de um rompimento de relacionamento, tanto civil como religioso. Onde a gente vê isso? Ali no texto de Isaías. Ó, o contexto de rebelião pode ser visto em Isaías, visto que o povo havia abandonado ao Senhor e tornado-se mais racional que o animal. Então, observe, pecado também é rebelião contra Deus. Ó, pecado é praticar iniquidade, transgredir a lei divina. Então, a pessoa viola o mandamento divino, ela não faz o que Deus manda, ela viola o mandamento divino, e aqui ela se rebela contra Deus, ela se levanta contra Deus. Olha,
Mandamento divino. Gênesis 9, ó. Olha o mandamento divino, ó. Vamos lá. Gênesis 9, ó. Versículo primeiro, mandamento divino, ó. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Enchei a terra, o mandamento divino. Aí, capítulo 11, Gênesis 9:1. Agora, capítulo 11. Versículo 4. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toca o céu, e fiquemos e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, observe, ó, nós temos ali em Gênesis 9 um mandamento que diz assim, ó: enchei a terra, se espalhe sobre a terra. Então, o mandamento está aqui, ó. Ó, a iniquidade é transgredir o mandamento de Deus. E rebelião contra Deus é você se levantar contra esse mandamento. Na realidade, eles não cumpriram o mandamento, mas eles se levantaram e disseram: não, nós não vamos apenas cumprir. Vamos deixar de cumprir, nós vamos pegar e fazer uma torre para a gente ficar em volta dela. E nós não vamos obedecer a Deus. Então, observe aí a conduta de rebelião, que também aqui é descrita em Isaías. Professor, pecado no Novo Testamento. Também temos a palavra hamartia, de onde a gente tem até o termo que a gente usa, né? A martiologia ou hamartiologia, que a gente utiliza para definir a doutrina do pecado. Teologicamente é chamado de amartiologia, que no original seria hamartiologia. O Senhor Jesus disse, ó: quem dentre vós me convence do pecado? Porque o pecado é errar o alvo. E aqui no contexto, Jesus estava dizendo assim, ó: eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu estou cumprindo a vontade do Pai. Eu estou fazendo buscando o alvo, que é fazer a vontade do Pai. Vocês religiosos têm por pai o diabo que errou o alvo. Ou seja, vocês erram o alvo porque o pai de vocês fez vocês errou o alvo e vocês também erram. Mas eu não. Eu vim cumprir o meu alvo. Por isso ele diz: quem me acusa de pecado? Quem me acusa de errar o alvo? Ninguém. Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Vocês estão querendo me atacar por estar fazendo a vontade do Pai. Vocês estão se opondo a mim por estar fazendo a vontade do Pai. Porque vocês não fazem. Vocês têm por pai o diabo. E o diabo se rebelou contra Deus. O diabo errou o alvo de adorar a Deus. Ele não adorou a Deus. E vocês seguem a ele. Segundo, pecar no Novo Testamento é cometer injustiça. Trata-se de um comportamento rechaçado por Deus. Toda injustiça, queridos, ele é rechaçado por Deus. Ali em Isaías, se você ler o texto que a gente coloca, dá uma lida, medita para você ver. Deus critica a injustiça cometida por Israel. Toda injustiça que nós fazemos contra o nosso próximo ofende a santidade de Deus. Ofende quando você explora alguém, quando você explora o seu funcionário, entendeu? Quando você coloca o camarada em condições subhumanas. Isso é pecado. Isso é pecado. Quando você explora alguém, você se utiliza da mão de obra de forma indevida, entendeu? Isso é pecado. Essa é a questão, é pecaminosa. Por quê? Você está explorando a pessoa. Aplica o princípio de Jesus, entendeu? Aplique o princípio de Jesus, que está lá em Mateus 7:12. Aplique esse princípio aqui na sua vida, que eu acho que vai ser muito interessante. Se a gente aplicasse esse princípio. É difícil? É. Mas olha aqui, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Pois essa é a lei dos profetas. Então aplique esse princípio na sua vida, que eu acho que vai ser muito interessante. Deus abomina a injustiça e a exploração do próximo, que é a exploração do próximo e a injustiça que eles estavam fazendo ali em Isaías. Pecar no Novo Testamento é afastar de Deus, um afastamento, um desvio. Qual? Um exemplo, professor? O filho pródigo, exemplo clássico. Se afastou de Deus deliberadamente. É um exemplo, o filho pródigo se afastou do pai. E aquilo é o quê? É uma parábola, é uma ilustração espiritual. E tem uma verdade espiritual ali, o que é a rebelião do filho do pai. E o pai continua esperando o filho. Ou seja, Deus sempre está esperando a gente voltar. Só que quem tem que voltar? Nós mesmos. Deus não foi lá atrás. Deus ficou esperando nós voltarmos para Deus. Porque Deus sempre está esperando. Deus sempre está aberto. Nós que temos que nos arrepender. O arrependimento é algo pessoal. Deus não compele ninguém se arrepender. Foi o pródigo que estava lá, comendo lá, estava vendo e desejando comer das bolotas dos porcos, lá no fim do poço. Aí diz, caindo em si, a Bíblia diz isso. Ele que tomou a atitude de se arrepender. Veja, tem o pecado e Deus sempre convoca o arrependimento. Deus sempre chama o arrependimento. Deus sempre está esperando o arrependimento. Está aí o princípio, queridos.
E ele, caindo em si, disse: Eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir perdão e dizer: Pai, pequei contra ti e tudo mais. Veja aqui, queridos, a Bíblia acompanha um princípio, a Bíblia não se contradiz. É as pessoas que não observam isso. Houve um pecado, houve a transgressão do filho pródigo contra o pai, ele se rebelou contra o pai, ele desfez do pai e saiu da casa do pai. Lá fora, ele cai em si. O pai não foi atrás, não. O pai não foi atrás, não. O arrependimento é algo pessoal. Deus não compele ninguém a arrepender. Por isso que eu acredito que a pessoa tem um livre-arbítrio. Porque senão nós não íamos dizer que Deus criou arrependimento nos e não noutros. Então, esse que ele não criou, ele carimbou para ir para o inferno? Não dá, queridos. Arrependimento é pessoal. Filho pródigo, ele vai lá e toma essa atitude pessoal de se arrepender. Ele convoca o Caim ali para vigiar. O pecado está à porta. Fique esperto, é atitude sua. Arrependimento é atitude nossa. Deus não compele ninguém a se arrepender, não obriga ninguém a arrepender. É uma atitude pessoal do indivíduo que ele se arrepende e volta-se para Deus. Um afastamento, ó, Novo Testamento afastar, nós já falamos do filho pródigo. Também, outras condutas pecaminosas. Pecar é opor-se aos mandamentos divinos. Tem pessoas aqui, ó, o termo para bases, ó. Não, anomia, que é viver sem. Anomia é você viver sem normas, sem mandamentos. E, e transgressão é para bases. Anomia é viver sem norma, sem mandamento. Existe uma conduta da pessoa que ela vive sem norma e se opõe ao mandamento divino, tá? Então aqui, ó, há de se pontuar que uma coisa é transgredir o mandamento divino, é a pessoa não fazer o que Deus manda, tá? Outro é o indivíduo se opor ao mandamento divino. Então, há pessoas que não fazem o que Deus manda. Ele vive como se Deus não existisse. Não obedece, não pratica. Isso é uma coisa. Agora, há pessoas que deliberadamente se opõem ao mandamento divino. Ele vai argumentar contra o mandamento de Deus. Fala, não, essa Bíblia está errada, esse negócio aí está ultrapassado. Esse negócio sobre família, sobre aborto, sobre droga, sobre família tradicional, isso aí é tudo ultrapassado. Quando a pessoa começa a tomar esse comportamento, veja que ela não está só transgredindo, ela está se opondo. Essa conduta é mais grave. É diferente de algum indivíduo que vive pecando no dia a dia. E essa é uma conduta. Ele vive pecando. Agora, a pessoa que se levanta contra Deus e começa a criticar e atacar os mandamentos divinos, ele está se opondo aos mandamentos divinos, que é uma conduta um pouco mais séria, tá? Tem pessoas que só transgridem o mandamento, ele não cumpre o que Deus mandou. Tem pessoas que se opõem ao mandamento deliberadamente, começam a atacar as doutrinas bíblicas, o padrão bíblico para a vida, não há aborto, o padrão bíblico para a família, e aí começa a pregar tipos de família que a Bíblia desaprova, o padrão bíblico para você se abster do uso de drogas lícitas e ilícitas, e aí a pessoa começa a defender o uso de droga, ou seja, ele não só transgride, mas ele se opõe, ele quer viver uma vida de anomia, de não normas, ele se opõe às normas estabelecidas por Deus. Pecar é não se comportar fielmente ao Senhor, é falta de fé. Falta de fé é pecado? Sim, é um dos principais, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, falta de fé é a base. É a falta de fé que leva a todos os outros pecados. Porque se nós crescemos, não pecaríamos. Essa é a questão. A falta de fé é que leva a todos os pecados. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, queridos, é aqui para a gente fechar. Olha como dá para fechar essa lição de forma extraordinária. Por quê? Porque toda essa multidão de pecado, toda essa multidão de termos para o pecado, toda essa multidão de condutas pecaminosas que nós desenvolvemos em rebelião contra Deus, desobedecendo o mandamento, errando o alvo, tudo que a gente fez, tudo, toda essa transgressão que nós fizemos, toda essa história de pecado da humanidade. Mesmo assim, Deus amou a humanidade. E aí o João vai lá e ele não tem palavras. Em João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Ele falou, como que eu defino esse amor? De tal maneira. Não tinha palavras. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não tinha palavras. Então, essa quantidade de termos para os pecados, para pecado, essa quantidade de termos para o pecado, essa quantidade de condutas pecaminosas, só demonstra uma coisa: o imenso, o extraordinário, o espetacular amor de Deus. Porque apesar de toda a nossa rebelião, ele deu o seu filho para morrer por nós. A Bíblia diz aqui em Romanos 5, 7, 8, talvez se alguém se anime em morrer pelo justo. Mas Deus, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Nós éramos pecadores, ele morreu por nós. E pecadores que cometiam todos esses pecados. Erramos o alvo, transgredimos a lei, praticamos injustiça, não tivemos comunhão com Deus, não tivemos amor ao nosso próximo. Toda essa conduta de rebelião. Nós vivimos nessa obstinação, obstinado, tudo, 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 tudo. E Deus vai lá e manda o seu filho para morrer em nosso lugar. Por isso que o João vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos que Cristo veio aqui para buscar os pecadores e se escandalizava os religiosos, porque ele comia com pecadores, entendeu? E se escandalizava os religiosos. Por isso que ele vai ali em Lucas 15, na parábola das coisas perdidas. Eu sou o pastor que está atrás da centésima ovelha. Eu sou a mulher que está atrás da moedinha perdida. Eu sou o pai que está esperando a volta do filho, que se rebelou e foi embora. Ou seja, isso demonstra o grande amor de Deus. Todos esses termos para definir pecado, todas essas condutas pecaminosas que nós estudamos nessa aula, quando nós estudarmos a salvação na segunda fase, nós vamos ver que o amor de Deus é grande demais. O que essa multidão de palavras demonstra? O grande amor de Deus. E aí o Paulo vai dizer ali que o amor de Deus nos constrange. Porque que eles constrange mesmo. Seria como você fizesse tudo de mal para alguém. E essa pessoa viesse e fizesse o bem para você. E um bem inacreditável. Você fica constrangido. Você fala assim, rapaz, depois de tudo que eu fiz de ruim, ele me demonstra essa atitude de amor. É isso que o amor causa. É isso que Paulo falou. Falou assim, rapaz, quando eu olho para mim, ele vai dizer aqui, ó, que sou o principal dos pecadores. Ele vai dizer aqui, 1 Timóteo 1,15. Quando eu olho para mim, que sou o principal dos pecadores, perseguia a igreja, odiava o povo de Deus, queria matar todo mundo. E Cristo me alcançou, esse amor me constrange. É isso. O amor de Deus tem que nos constranger, porque nós não tínhamos condições nenhuma de nos aproximar dele. Éramos rebeldes, obstinados, e ele sempre deu o primeiro passo em nossa direção, veio em nossa direção e abriu-se para nós e estava receptivo a nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus abençoe os teus filhos, dê a eles uma semana abençoada para a glória do teu santo e perfeito nome. Paz, Senhor, queridos, tudo de bom para vocês aí e que Deus continue abençoando a